Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Proposta de Orçamento Geral do Estado para 2017 em debate na Assembleia Nacional. Edição 2016 da FIC, classificado como a melhor de sempre. O futuro da economia está nas mãos das empresas e dos privados, defende o Ministro das Finanças. Lá fora, no Afeganistão, o Estado Islâmico reivindica atentado contra o grupo xiita. Direita francesa coloca François Fillon à frente nas primárias para a presidência. Theresa May quer que o Reino Unido seja líder mundial do comércio livre. Vamos ao desenvolvimento. Boa noite, está a começar o Jornal 10. As notícias deste bloco podem ser conferidas no nosso site em www.tiver.cv. É a opinião geral que a Feira Internacional de Cabo Verde, que ontem chegou ao fim na cidade da Praia, foi a melhor edição de sempre. A organização e expositores dão nota positiva à edição 20 da FIC. O PCA da FIC já olha para os novos desafios e um deles é a construção de um centro de convenções na Praia. Em termos de números, a FIC 2016 bate todos os recordes. Quem o diz é o PCA da Feira Internacional de Cabo Verde. Em termos de números de expositores, 118. Em termos de stand, 230. Área feiral, mais de 8 mil metros quadrados. Visitantes deste ano de todas as partes do mundo. Pela primeira vez, empresários da China. Uma forte presença da CPLP, nossa sub-região IPALOP, o que para nós é motivo de regozijo. Terminada esta edição, a próxima já está marcada para iniciar a 15 de novembro de 2017 em São Vicente. Entretanto, há vozes que discordam da realização alternada da FIC entre Praia e Mindelo. Mas sobre este assunto, o PCA da FIC diz: Já há algumas vozes a falar desta questão da feira ser só na praia, mas isto o máximo que o Conselho de Administração pode fazer é reunir dados que possam justificar ou não a realização só na praia ou alternância. Mas isto é uma decisão que terá de ser a nível da Assembleia Geral, não compete a... Já vai continuar alternadamente? Sim, já temos a data para o próximo ano, que será de 15 a 19 de novembro em São Vicente. Agora, esta questão que está-se a colocar, e já não é segredo para ninguém, como eu disse, é uma questão que nos ultrapassa enquanto Conselho de Administração, sendo certo que temos sempre uma palavra. Desafios é que não faltam à administração da FIC, que já pensa num centro de convenções no mesmo local que acolhe hoje a FIC. Eu estou a falar de um centro de convenções do estilo all-in-one, onde, para além do espaço feiral, também podemos realizar as conferências e também podemos albergar os serviços conexos. Sim, sim. Neste momento, a FIC, digamos assim, é o fiel utilizador deste espaço, que é património do Estado, e no futuro agora teremos que fazer esta ginástica financeira para ver como dotar a FIC de uma infraestrutura capaz. Para além de Cabo Verde, mais 10 países marcaram presença na 20ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde. O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços da Sotavento diz que a FIC está implantada e se afigura como um espaço de diálogo e de negócios em Cabo Verde. Jorge Spencer Lima, que deu nota positiva à FIC 2016, comentou a Tiver as declarações do primeiro-ministro sobre a retoma da economia proferidas na abertura da FIC na passada quarta-feira. Portanto, em termos de realidade, ainda não há sinais de retoma. Mas nós esperamos que com a execução do orçamento de 2017 e que o Governo consiga consolidar e desenvolver o que está escrito no orçamento de 2017, que os sinais de retoma venham a aparecer. Mas ainda é muito cedo para dizer isso e nós estamos aqui para esperar, mas o nosso pensamento é positivo. Positivo porque nós, os empresários, as empresas, os cabo-verdianos, nós queremos que esses sinais de retoma sejam uma realidade. Mas uma realidade na nossa casa, na nossa mesa, no nosso negócio, na nossa vida. Isso ainda não aconteceu. O futuro da economia nacional está nas mãos das empresas e do setor privado. Esta é a percepção do Ministro das Finanças e da Administração Pública, para quem o contexto mudou e o paradigma está alterado.
Em entrevista à TIVER, o Ministro das Finanças observou que o futuro da economia está nas empresas e nos privados, mas deixou claro que ao Estado cabe criar meios e mecanismos para que o setor privado possa produzir, empreender, inovar, exportar, criar empregos e gerar rendimentos. O ambiente de negócios deve ser melhorado, defende Olavo Correia, para quem a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2017, em debate esta semana no Parlamento, já contempla algumas respostas. Nós temos que melhorar o ambiente de negócios, atuando em relação ao financiamento, em relação à fiscalidade, em relação ao sistema de transporte marítimos, mas também criando um bom quadro institucional para que os empresários possam ter as melhores condições para que possam fazer coisas extraordinárias. Este é o futuro de Cabo Verde e, portanto, todos nós, quer ao nível do governo, a nível político, mas também ao nível da máquina pública, a administração pública, todos nós temos de estar ao serviço das empresas e dos empresários, facilitando, incentivando, apoiando e criando as melhores condições para que os empresários possam fazer o seu trabalho, que é produzir, criar empregos e gerar rendimentos. Por outro lado, assegurou o Ministro, o Governo vai trabalhar no sentido de reduzir os impostos de modo a permitir ao setor privado um papel preponderante na economia nacional. Temos algumas restrições orçamentais, herdamos um país com sérias dificuldades financeiras, mas daqui a 2, 3 anos estaremos a implementar o essencial da nossa reforma fiscal, que é tornar Cabo Verde um país, do ponto de vista fiscal, altamente competitivo à escala global. O Ministro das Finanças foca no setor privado e vai dizendo que o futuro da economia está nas empresas. Arrancou hoje o debate sobre o Orçamento de Estado para 2017. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva fala em crescimento económico na ordem dos 5,5%, na privatização da TACV, na criação de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura e no aumento de 50% do salário mínimo nacional, medidas eficazes para o desenvolvimento do país. O Primeiro-Ministro, que falava na abertura do debate sobre o Orçamento Geral do Estado para 2017, assegurou que este é um verdadeiro orçamento que inspira confiança e que assenta no novo modelo de crescimento económico. Como a isenção aos municípios do pagamento de IVA na realização de obras municipais. Consequência, redução de custos de investimento para fazer obras que beneficiam as populações em cada uma das suas ilhas, bairros e localidades. Isenção de IVA e impostos aduaneiros na importação de carros de recolha de lixo, de bombeiros de proteção civil e na importação de materiais e equipamentos para infraestruturas desportivas. Consequência desta medida, redução de custos de investimentos no saneamento, na proteção civil, na construção e no arrelvamento de campos de futebol. A dívida pública interna para 2017 será de 54 mil contos, mas o Governo tem uma previsão no tocante à redução do déficit para 3% do Produto Interno Bruto. O chefe do Governo garante que este orçamento traz muitas novidades e algum alívio fiscal. Este orçamento adota um conjunto de medidas de alívio fiscal, através de alterações na tributação autónoma e do pagamento fracionado de imposto, para reduzir os efeitos negativos que estavam a dar cabo da tesouraria das empresas, derivadas de medidas introduzidas pelo governo do PCV. Esta é uma novidade, sim senhor. Eliminação do pagamento mínimo do tributo especial único, que obrigava as mercearias, as lojas, as revidantes e outras pequenas unidades de negócio familiar a pagarem 30 contos de imposto, independentemente das vendas. Medida gravosa, introduzida pelo anterior governo do PCV e que nós estamos a eliminar. É uma grande novidade. Para o setor da Justiça e Segurança, o orçamento contempla promoções dos magistrados do Ministério Público e oficiais de Justiça, de agentes da Polícia Judiciária, nivelamento salariais dos agentes da Polícia Nacional e para a educação, investimentos que rondam os 11 mil contos. Dá-se início ao processo da universalização da escolaridade básica de 8 anos e da gratuidade progressiva do pagamento de propinas até chegarmos aos 12 anos. Educação de 321 professores relativos a 2012 e 2013. Aquilo que os senhores não fizeram. Subsídios por não redução da carga horária a 926 professores relativos a 2010 e 2011. Progressão de professores relativos a 2013 e 2014. O turismo é a maior aposta deste governo, sem falar no crescimento do país com a economia do mar.
O Movimento para a Democracia entende que este orçamento merece a sua aprovação porque apresenta medidas de promoção dos investimentos e crescimento económico inclusivo e sustentado. Já para os dois partidos da oposição, o orçamento apresentado não responde às promessas da campanha. A presidente do PAICV e líder da bancada parlamentar lançou um reto ao primeiro-ministro que tem só apenas mais 3 orçamentos para apresentar e os que foram apresentados não correspondem aos compromissos feitos com os cabo-verdianos durante a campanha. Do prometido crescimento de 7% ao ano, este orçamento prevê irrealisticamente 5,5%. Dos 45 mil empregos prometidos para a legislatura, a ordem de 9 mil empregos por ano, nem uma única palavra neste orçamento do Estado. Do subsídio de desemprego, a única novidade é o seu adiamento por mais 6 meses. Do aumento do salário mínimo nacional, uma absoluta omissão neste orçamento do Estado. A deputada vai mais longe e diz que este orçamento reflete a maior partidarização alguma vez vista no país. Por seu turno, a UCID assevera que das medidas mais urgentes para o país, o governo resolveu esconder-se. Neste orçamento, efetivamente, não se fala em nenhum único posto de trabalho que irá surgir em 2017. Um único, não se fala disso. Neste orçamento, a questão da tolerância zero para a criminalidade não se fala nem sequer dos tribunais das pequenas causas, que é fundamental. Neste orçamento não se vislumbra aquilo que nós temos dito várias vezes. A criação de uma empresa de logística para que tenhamos a água e energia a custos muito mais baixos, retirada do IVA na água. A questão do desemprego jovem e outras inquietações da UCID há vários anos e diz esperar pela posição do governo. Já o MPD defende que o orçamento tem como prioridade o crescimento económico, a capitalização das empresas, maior alívio fiscal tributário, entre outros. Crescimento do PIB de 5,5% contra os 4% de 2016. Uma taxa de inflação no intervalo de 0,7% a 1,7%. As reservas líquidas em 6,4 meses de importação. Apresenta um cenário de uma economia em aceleração, com a atração do capital social para reduzir a taxa de desemprego na camada juvenil, relançando o poder de compra das famílias. O debate em torno do orçamento iniciado esta segunda-feira termina amanhã. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que falava esta manhã durante os trabalhos da sessão de novembro da Assembleia Nacional, voltou a referir-se à tarifa social da eletricidade e na redução da taxa de eletricidade para as famílias mais carenciadas. A TIVER saiu às ruas para registrar a reação dos praienses a estas medidas. Durante uma intervenção no Parlamento da manhã de hoje, o primeiro-ministro falou sobre a tarifa social da eletricidade aprovada no dia 17 em reunião do Conselho de Ministros, ou seja, a redução de custos de ligação de energia para as famílias mais carenciadas. Na sequência, fomos às ruas questionar alguns praienses acerca do assunto. Dizem que é uma boa iniciativa, mas esperam que isso aconteça na realidade, para não ser mais uma das muitas promessas do governo. Se faz aquilo, se me está ali, é bom. Porque tem coitado que mesmo que gasta, você paga luz, tchau, se me. Para mais esse popa, fim mês, quando está no igual. Mas se faz aquilo, se me ali, é bom. Político é sem estar falando muita escusa. Na prática, tu que não espera, nada. Vamos dizer, fica com aquela ansiedade. Mas também faz, afinal nada. Agora, se faz aquilo, se me ali, me tem dixe. Para mais carenciado, é bom. Mas é para fazer. É que é só promessa. Caixa de luz de eletricidade, se normalmente se deixa, na parte do cima está permitido, é bom para coitado. Como hora que normalmente um carregado de educação, pais e mães, às vezes desempregado de trabalho, está passando certa dificuldade. Que se existe é importante, é bom para coitado, tem benefício. Mas é que a população cumpre nessa, se cumpre, se fosse. Na entidade, se cumpre, é bom.
A Mintache é uma boa iniciativa, uma vez que carenciado realmente tem muitos que têm trabalho, tem outros que têm como viver em condições, outros com vontade e depois panela na lume que está a conseguir. Se fazer a redução de taxa de eletricidade e água para carenciado é uma boa iniciativa. Ele é um homem de palavra. Então espera a cumprir aquilo que ele faz, não só na campanha, como naquilo mesmo propósito que ele está fazendo lá na Assembleia. A isenção da IVA sobre a fatura de consumo é de até 40 kW por mês. Esta medida beneficia cerca de 70 mil famílias. Também está incluído a revisão dos mecanismos de atualização da taxa de RTC, que é de 3,5% ao ano. A Direção de Estrangeiros e Fronteiras conta a partir de agora com mais 20 policiais. Além de dotar esta Polícia Especial de mais recursos humanos, a medida vem reduzir a carga horária dos agentes, resolvendo assim uma das várias reivindicações antigas da classe. Com isso, a Polícia Nacional está paulatinamente a pôr em prática o conjunto de medidas que anunciou para todas as outras forças especiais e serviços da corporação. Conforme anunciou um jornal da praça, todos os 20 agentes formados recentemente foram colocados nos serviços de fronteira do aeroporto da Praia. Se antes os agentes desse serviço faziam turno de mais de 12 horas, agora com esta nova medida cumprem 6 horas de serviço e têm 24 horas de descanso. Essa medida, que caiu no agrado da classe, é apenas uma das soluções que vão ser adaptadas no conjunto das forças especiais, conforme promessa do Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Stalin Moreno, feita ao mesmo jornal sobre as reivindicações do pessoal de fronteira, que dizem respeito aos salários e cargos horários. A caminho estão mais medidas que beneficiarão outros serviços da Polícia Nacional, tudo para proporcionar à polícia melhores salários e condições laborais. O grupo teatral Juventude em Marcha regressa em dezembro a Lisboa para apresentar a peça Preto no Branco. Nos dias 3 e 4, o Teatro Armando Cortês em Carnide vai acolher as 2 apresentações do grupo de Santo Antão. Esta apresentação marca o regresso da Juventude em Marcha à cidade de Lisboa, onde curiosamente decorre a ação de Preto no Branco. A peça, que é protagonizada por César Leles e Jorge Martins, retrata o preconceito racial e conta a história de 2 irmãos que se encontram pela primeira vez em Lisboa. Segundo a organização, o preço dos bilhetes é de 15 €, sendo que há descontos para grupos superiores a 10 pessoas. O grupo Juventude em Marcha tem um marco na história do teatro cabo-verdiano. Hoje temos opiniões fortes. Nuís Silva é o nosso convidado. Vamos acompanhar. Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite. Estamos em mais um programa de Opiniões Fortes. Hoje vou analisar o Orçamento de Estado para 2017, que deu entrada na Casa Parlamentar para análise e discussão na plenária e na generalidade a partir desta segunda-feira. Efetivamente, trata-se do segundo orçamento que este governo, eleito a 20 de março de 2017, apresenta à Magna Casa para análise e debate. Se é certo que o primeiro orçamento, o governo escudou-se de que era um orçamento de um ano atípico, um ano eleitoral, já a mesma desculpa não se pode aplicar ao orçamento de 2017, que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017 e que está em análise na Casa Parlamentar durante esta semana. O orçamento apresentado deve ser analisado em várias perspectivas. E eu gostaria de analisar o orçamento em 3 perspectivas, tentando socializar com os telespectadores algumas dimensões importantes. A primeira perspectiva tem a ver com a análise do orçamento na perspectiva da dívida pública. De facto, é necessário enquadrar todo o discurso
do governo de que a dívida pública cabo-verdiana é insustentável. O governo analisa a dívida pública apenas da perspectiva da percentagem do PIB. Na minha ótica, uma de entre várias perspectivas de análise da dívida pública. De facto, o estoque da dívida pública em relação ao PIB tem sido elevada e ela é superior ao PIB, situando-se à volta de 123, 124%. No entanto, a pergunta que devemos fazer é se temos capacidade ou não de pagar esta dívida pública. E aqui nós temos que ver para dois outros indicadores importantes que nos dão essa resposta, nomeadamente o serviço da dívida versus as receitas de exportação e o serviço da dívida versus as receitas orçamentais. E aqui todos esses indicadores dizem-nos que a dívida pública é sustentável e estão dentro dos parâmetros da sustentabilidade. Tratava-se de uma janela de oportunidade que o anterior governo tinha em condições excepcionais de contrair uma dívida, toda ela concessional, para poder infraestruturar o país, permitindo com que houvesse condições sustentáveis e condições ideais para o desenvolvimento da nossa economia. Posto isto, nós não podemos admitir que a dívida cabo-verdiana tenha sido um erro de governação ou uma derrapagem, mas ela foi feita de forma consciente e uma opção do governo anterior para infraestruturar o país em condições excepcionais, e a dívida encontra toda ela dentro dos parâmetros da sustentabilidade da dívida. Uma outra dimensão importante de se analisar é a questão das despesas de funcionamento. De facto, o governo entrou com um discurso de um governo mínimo, um governo reduzido, um discurso de governo enxuto para se poupar nas despesas de funcionamento e, a partir dessa poupança, gerar condições de se poder investir em outras áreas prioritárias. Nada que todos os cabo-verdianos não estivessem em pleno acordo. O que nós queremos, de facto, é que as despesas de funcionamento com a máquina do Estado sejam reduzidas. Reduzidas não quer dizer que tem que ser colocado em causa a qualidade do funcionamento desta mesma máquina administrativa, mas reduzi-la com qualidade para se poder investir em outras áreas prioritárias de redução da pobreza. Estamos de acordo. Porém, o Orçamento de Estado de 2017 vem nos mostrar o contrário. Há um aumento de 6,2% das despesas de funcionamento. E essas despesas de funcionamento, esse aumento de despesas de funcionamento, é para sustentar a máquina governativa. Logo, há uma contradição clara com o discurso de governo reduzido e enxuto para se poupar. Porque, de facto, há um aumento no orçamento de Estado de despesas de funcionamento em 6,2%, o que mostra uma perspectiva despesista do atual governo, apesar de enxuto. Uma outra dimensão que importa analisar é a questão do emprego. Nesta matéria, é importante perceber de que as promessas de campanha era de criar mais e melhor emprego,
para os cabo-verdianos, sobretudo para a camada juvenil. Completamente de acordo com esta perspectiva de que a nossa juventude precisa de mais e melhor emprego para que possa ter acesso a melhores rendimentos e poder dar vazão à sua felicidade e da sua família. No entanto, o Orçamento de Estado de 2017, o segundo que este governo apresenta à Casa Parlamentar, faltando apenas mais 3 orçamentos para o mandato, não apresenta e não concretiza nenhuma medida concreta de geração de emprego, ao ponto de a taxa de desemprego ou a taxa de empregabilidade ser completamente omissa de todo o documento do Orçamento de Estado. Na verdade, a palavra emprego não aparece mais do que 2 vezes para adjetivar conceitos vazios, sem nenhuma meta. O governo prevê um crescimento de 5,5%, mas a nossa preocupação é que, primeiro, este crescimento não está alinhado com as projeções do FMI, do Banco Mundial e nem do Banco Central, que prevê um crescimento muito menor, na ordem dos 3%, 4%, mas sobretudo porque esse crescimento não perspectiva nenhum desenvolvimento. Nós não queremos ver apenas crescimentos em termos de números ou taxas, queremos que o crescimento económico se reflita no desenvolvimento do país, isto é, mais e melhores empregos, redução da pobreza, aumento do poder de compra das famílias, para que possamos, de facto, ter mais felicidade aos cabo-verdianos. Podemos concluir que este orçamento, não sendo um orçamento inovador, traz algumas medidas que respondem a algumas questões que, na minha ótica, não eram questões prioritárias, mas, no entanto, ela é vazia em termos de soluções ou das grandes soluções para as questões que afligem a nossa comunidade. A saber, não diz nada sobre a questão do emprego e da empregabilidade juvenil, não diz nada sobre o aumento salarial das famílias cabo-verdianas e não diz nada sobre a questão importante da segurança dos cabo-verdianos e das nossas empresas. Muito obrigado e uma boa noite. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. As notícias que marcam o continente numa cortesia da Voz América. Vamos olhar para as manchetes de África. Mali, estão a ser contados os votos das eleições municipais de domingo, com fraca afluência às urnas, porém persistente instabilidade num país sob estado de emergência. A Mauritânia, clérigos muçulmanos pedem execução de blogger sentenciada à morte após escrever sobre o Islão a discriminação racial. Moçambique, autoridades investigam se residentes locais atiraram ilegalmente gasolina de caminhão cisterna que explodiu, matando pelo menos 60 pessoas. Etiópia, milhares tomam parte na grande corrida anual, apesar do estado de emergência em vigor desde outubro. A Quénia, consumidores optam por sistemas solares próprios para fornecimento de energia, apesar dos planos do governo de aumentar a rede de abastecimento solar.